Parte 1. Olhando para trás, quase não consigo acreditar que a história que vou contar começou com um simples olhar. Eu e João nos conhecemos por acaso, como todas as grandes histórias começam. Eu, na época, era uma jovem em busca de estabilidade, com uma vida razoavelmente simples, mas cheia de ambições. Ele, por outro lado, parecia ter o mundo nas mãos, sempre com um sorriso fácil e um charme natural. No entanto, era algo no jeito dele, uma energia em sua presença, que me fazia sentir que havia mais por trás daquela fachada confiante. O tipo de pessoa que fazia você se perguntar, o que será que ele está realmente procurando? Nos conhecemos em um evento social, um jantar de amigos em comum. Eu estava distraída, olhando para a movimentação da noite, quando ele se aproximou, com uma fala suave e gentil, que rapidamente me envolveu. Ele perguntou sobre um livro que eu estava segurando, algo trivial, mas que se tornou um catalisador para uma conversa que durou horas. João parecia interessado em tudo o que eu dizia, cada palavra, cada gesto, como se estivesse absorvendo minha alma de uma forma sutil. Eu, na minha ingenuidade, caí nesse jogo de atenções e interesse. O relacionamento foi evoluindo lentamente, mas com uma intensidade que sempre me surpreendia. A cada encontro, nos tornávamos mais próximos, mais unidos, até que ele pediu para que eu viajasse com ele e seus amigos em um fim de semana prolongado. A ideia era uma escapada para uma casa de campo, longe da cidade, sem preocupações, apenas para relaxar e aproveitar a companhia dos amigos. Eu estava empolgada com a ideia, ansiosa para ter um tempo a sós com ele, longe do mundo. Afinal, tínhamos começado a construir algo sólido, ou pelo menos eu acreditava nisso. A viagem foi marcada, e com ela, uma sensação de liberdade, de abandono das responsabilidades cotidianas. Eu mal sabia que aquele seria o fim da vida que conhecia até então. O fim do meu mundo confortável e entrada em um novo capítulo cheio de surpresas amargas. Mas, por ora, tudo parecia perfeito. O vento fresco da montanha, as risadas dos amigos, o som da água correndo nas proximidades da casa de campo. Era tudo como nos filmes. Eu estava feliz, sentindo que minha vida estava finalmente tomando a direção que eu sempre sonhei. João parecia mais apaixonado do que nunca, me olhando com aquele brilho nos olhos que me fazia sentir especial. O que eu não sabia era que, ao mesmo tempo, algo estava se construindo nas sombras, algo que eu jamais imaginaria. Ele não estava sozinho. Parte 2. Os primeiros dias da viagem foram exatamente como eu imaginara. As conversas fluíam com facilidade, os risos se misturavam com o som da natureza, e os amigos de João estavam todos envolvidos nas típicas brincadeiras de fim de semana. No entanto, algo dentro de mim começou a mudar. Não era um pressentimento claro, mas uma sensação incômoda, como se houvesse uma leve dissonância no ar. Algo não estava certo, mas eu não sabia o quê. João parecia diferente, um pouco mais distante, como se sua mente estivesse em outro lugar, longe dali. Eu me perguntei, por um breve momento, se ele estava simplesmente cansado ou se havia algo mais, algo que eu não queria admitir. Porém, os dias seguiam seu curso, e eu me permitia ignorar essas pequenas falhas. Afinal, quem em sã consciência queria estragar um fim de semana perfeito com preocupações fúteis? Foi em uma noite específica, enquanto estávamos todos ao redor da lareira, que as coisas começaram a se desenrolar. João estava mais quieto do que o normal, e eu percebi que ele não estava mais me olhando com o mesmo brilho no olhar. Em seu lugar, havia uma falta de foco, uma distração palpável. Ele se levantou para ir até o bar e, nesse momento, eu decidi seguir discretamente, querendo ver se ele estava, talvez, apenas precisando de um pouco de espaço. Foi quando o vi. João estava conversando com uma das amigas mais próximas do nosso grupo, Clara. Não era nada demais, apenas uma conversa, mas a forma como ele a olhava. Eu sabia, algo estava diferente. Não era o tipo de olhar de um amigo. Era o olhar de alguém que compartilha algo mais. Eu me afastei rapidamente, sentindo o coração bater mais forte. Não queria acreditar no que minha mente estava começando a sugerir. Nos dias seguintes, a sensação de desconforto cresceu. Eu vi mais olhares trocados entre os dois, mais risos, mais toques discretos. Nada explícito, nada que alguém de fora pudesse perceber, mas para mim, era claro como o dia. Eu me sentia deslocada, como se fosse uma intrusa em um cenário onde eu deveria ser a protagonista. As dúvidas começaram a consumir minha mente, e uma pequena voz interior me dizia para confrontá-lo, perguntar diretamente, mas eu não tive coragem. Eu me disse que estava imaginando coisas, que a insegurança estava me tomando, que eu estava sendo paranoica. Mas o que eu sentia não podia ser ignorado. Finalmente, em uma noite silenciosa, quando todos haviam ido dormir, decidi confrontá-lo. Eu sabia que não poderia mais viver com essa sensação de incerteza. Encontrei João na varanda, observando as estrelas. Ele estava com um copo de vinho na mão, e eu, com o coração apertado, me aproximei dele.
João, o que está acontecendo? Perguntei, a voz mais baixa do que eu gostaria, mas cheia de expectativa. Ele virou-se para mim com um sorriso forçado, e por um momento, fiquei com a impressão de que ele sabia exatamente do que eu estava falando. Mas ele não disse nada. O silêncio foi mais pesado do que qualquer resposta que ele pudesse ter dado. E nesse silêncio, eu soube. Ele sabia exatamente o que eu estava perguntando, mas não queria falar. Ele não me olhou nos olhos quando respondeu, e suas palavras soaram vazias, como se estivesse esquivando da verdade. Nada está acontecendo. Só estou um pouco cansado, você sabe. Eu não acreditei. Mas naquela noite, eu decidi não insistir. Não naquele momento. Talvez eu estivesse esperando algo mais de sua parte, talvez uma explicação, ou até uma mentira convincente, mas o que eu recebi foi um vazio. Nos dias seguintes, o clima ficou pesado. Eu me sentia cada vez mais isolada, como se estivesse em um cenário onde todos sabiam algo que eu não sabia, mas ninguém queria compartilhar. E então, uma tarde, enquanto eu caminhava pelo jardim, vi algo que mudou tudo. João e Clara estavam lá, na beira da piscina, sozinhos. Eles se olhavam de uma maneira que me fez perder o chão. Não era um simples olhar de amizade. Era algo muito mais íntimo, muito mais profundo. Eu sabia que havia algo acontecendo entre eles. A verdade estava diante dos meus olhos, e eu não podia mais negar. Meu coração afundou, e a dor que senti foi como uma lâmina atravessando meu peito. Eu não sabia o que fazer, não sabia como reagir. O que eu sabia era que nada seria mais como antes. Parte 3. A manhã seguinte foi a mais difícil de todas. A dor que eu sentia no peito era como uma pressão constante, algo que não podia ser ignorado, mas que também não poderia ser expresso em palavras. João estava diferente, ou talvez sempre tivesse sido. Eu passei o café da manhã em silêncio, observando tentar, de alguma forma, manter uma normalidade, mas os olhos dele evitavam os meus. Ele sabia. Eu sabia. E, no fundo, eu sentia que ele estava tentando esconder a culpa com cada sorriso forçado. Os amigos não sabiam de nada, e eu também não tinha coragem de contar a ninguém. Era como se eu estivesse presa em um labirinto de silêncio e dor, onde cada passo em falso me afundava ainda mais. Como eu poderia falar sobre isso? Como eu poderia expor o que estava acontecendo sem parecer uma louca, paranoica e insegura? As palavras pareciam não ser suficientes para expressar o que se passava no meu coração. Mas eu não podia mais viver dessa maneira. Eu precisava saber a verdade, mesmo que ela fosse amarga. Eu precisava que ele me dissesse, de uma vez por todas, o que estava acontecendo entre ele e Clara. Eu o chamei para conversar naquele mesmo dia. Não fui capaz de esperar mais. O peso da incerteza era insuportável. João, comecei, a voz tremendo mais do que eu gostaria, eu sei o que está acontecendo. E sei que você sabe do que estou falando. Não vou mais ficar aqui, fingindo que nada está acontecendo. Ele me olhou com os olhos um pouco surpresos, mas, ao mesmo tempo, havia algo ali que parecia de total resignação, como se ele já soubesse que esse momento chegaria. Você está exagerando, não é nada disso, você está vendo coisas onde não existem. Sua resposta foi a mesma que ele me deu antes, evasiva, vaga. Mas eu não queria mais ouvir mentiras. Não queria mais me enganar. João, não me faça de tola. Eu vi vocês dois, eu vi como olhavam um para o outro. Eu vi o que você sentiu por ela. Não tente mais negar. Eu estava tão frustrada, tão cansada de tentar manter a calma. Os sentimentos de traição, de desprezo, estavam se acumulando em mim como uma avalanche. Eu estava prestes a explodir, e a última coisa que queria era ser fraca diante dele. Ele suspirou profundamente, e então, finalmente, seus olhos se encontraram com os meus. Pela primeira vez, ele parecia completamente sem defesa, como se estivesse tentando decidir o que fazer. Eu não queria que você descobrisse assim, mas, é verdade. Eu e Clara, nós estamos nos envolvendo. Aquelas palavras foram como um choque elétrico, um golpe direto no meu peito. Era uma dor tão profunda, tão visceral, que eu não consegui falar por um longo momento. Ele me traiu. Meu João, aquele que eu acreditava ser o homem com quem eu passaria a minha vida, me traiu de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Como você pôde? As palavras saíram baixas, quase como um sussurro, e, ao mesmo tempo, eram carregadas com toda a dor e a raiva que estavam borbulhando dentro de mim. Como você pôde fazer isso? Depois de tudo o que construímos. Ele tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás, como se a simples proximidade dele fosse algo insuportável. Não se aproxime de mim. Não venha com desculpas, não venha com nada. Eu não quero ouvir. O que você fez, João, não tem perdão. Eu não sabia o que mais dizer.
Era como se todas as palavras que eu tinha guardado por tanto tempo, todas as dúvidas, todas as inseguranças, agora estivessem caindo sobre ele, de uma só vez. A sensação de traição, de abandono, me envolveu de tal maneira que eu mal conseguia pensar com clareza. O homem em quem eu confiei, aquele que eu amava, me destruiu. A resposta dele foi apenas um suspiro resignado. Ele sabia que não havia nada mais a ser dito. Ele sabia que a decisão estava tomada. E, embora tentasse explicar sua dor, a verdade estava clara. Ele não tinha mais espaço no meu mundo. E, talvez, ele nunca tenha tido. Eu preciso de um tempo para pensar, disse, quase em um suspiro, como se ainda esperasse que eu fosse aceitá-lo de volta de algum modo. Não, João. Não há mais tempo para isso. Eu vou embora. Não posso mais ficar aqui, não com você. Não depois de tudo. E foi assim que, naquela noite, eu decidi que minha vida precisava de um novo rumo. Não importava mais o que aconteceria com ele ou com Clara. Eu precisava me encontrar, me reerguer. E, pela primeira vez em muito tempo, comecei a perceber que a única pessoa que eu deveria confiar, a única pessoa com quem eu deveria me importar, era eu mesma. Parte 4. A decisão de partir foi difícil, mas também foi libertadora. Eu precisava dar um passo para longe daquele relacionamento que, por tanto tempo, pensei ser sólido. Era estranho pensar que tudo o que eu acreditava ter construído com João, todas as promessas, todas as esperanças, tinham sido destruídas em um instante. O que me restava agora era encontrar o que fosse possível na minha própria vida. João tentou se justificar, falou sobre as dificuldades que ele estava passando, sobre o erro que cometeu, mas eu não queria mais ouvir. Eu não precisava das suas explicações ou desculpas. A dor que ele causou foi além do que palavras poderiam curar. O que mais me feria não era só a traição, mas o fato de que ele, em algum momento, havia deixado de me ver como prioridade, como a mulher com quem ele construiu a sua vida. Na manhã seguinte, fiz minhas malas e fui embora. Não disse mais nada a ninguém, nem aos amigos. Eu sabia que a maioria deles ficaria em cima do muro, dividida, e eu não estava disposta a ouvir conselhos de quem, no fundo, não entenderia. Eu queria estar sozinha, sem a presença constante da culpa de um erro que não era meu, mas que, de alguma forma, agora me pertenciam. Voltei para a minha cidade, para a minha rotina, mas algo dentro de mim havia mudado. Eu sabia que precisava me reconstruir. Não podia continuar a viver com o fantasma de uma relação que, no fim, não era o que eu pensava. Fui atrás de algo que me desafiasse, que me fizesse sentir viva novamente. Decidi abrir o meu próprio negócio. Um sonho antigo, algo que sempre quis fazer, mas que sempre adiei por estar tão focada no relacionamento. Eu sabia que seria difícil, que o caminho seria árduo e repleto de incertezas. Mas, pela primeira vez, eu senti que estava fazendo algo por mim mesma. Era a oportunidade de me reinventar, de mostrar a mim mesma que, apesar das cicatrizes, eu era capaz de criar algo novo e significativo. A dor da perda ainda estava lá, mas ela agora servia como combustível para algo maior. Eu não estava mais correndo atrás de um amor que não valia a pena. Eu estava correndo atrás do meu próprio futuro. Parte 5. Nos primeiros dias após a decisão de abrir meu negócio, a sensação de incerteza era constante. O medo do fracasso, da solidão, da dúvida, me acompanhavam a cada passo. Nunca imaginei que um momento de tanto desgosto pudesse se transformar em algo tão transformador. Mas, ao mesmo tempo, era nesse processo que eu me encontrava mais forte. Eu estava criando algo do zero, algo que dependia apenas de mim. O início não foi fácil. Passei noites em claro, planejando, pesquisando, decidindo tudo sozinha. O espaço, os fornecedores, a estratégia. Cada pequena vitória era uma grande conquista. Não havia mais ninguém para me apoiar diretamente, mas não me importava mais. Eu aprendi a confiar no meu instinto, a acreditar nas minhas capacidades. Quando algo não dava certo, eu recomeçava, mais forte e determinada. Cada erro se tornava uma lição, e cada acerto, uma prova de que eu estava no caminho certo. Os primeiros meses foram um desafio, e a solidão ainda estava ali, se manifestando em momentos de fraqueza, em tardes vazias onde eu me perguntava se estava realmente no caminho certo. Mas, aos poucos, os frutos começaram a aparecer. O negócio cresceu, as pessoas começaram a perceber o que eu estava criando, e a confiança que eu havia perdido com João foi, de certa forma, sendo substituída por uma confiança renovada em mim mesma. Foi durante esses meses que eu percebi o quanto a dor havia me ensinado. Eu não era mais a mesma mulher que havia sido deixada para trás, uma mulher que acreditava que sua felicidade dependia de outro. Eu era agora uma mulher que sabia o que era capaz de conquistar sozinha. Eu havia superado o que parecia insuperável e, mais importante ainda, me redescobri. Em um dos dias mais movimentados, quando o negócio finalmente começou a prosperar, encontrei tempo para parar e refletir.
Olhei para o lugar que eu havia construído, para a vida que estava criando, e percebi que tudo tinha valido a pena. Não apenas a dor, mas a superação de cada obstáculo me havia moldado. Eu estava finalmente vivendo a minha própria história. E, no fundo, sabia que nunca mais precisaria depender de ninguém para ser feliz. Parte 6. Os meses seguintes passaram mais rápidos do que eu imaginava. O negócio que comecei do zero agora estava estabelecido e prosperando. A solidão que uma vez me consumiu, agora parecia um eco distante, e eu, de alguma forma, havia encontrado paz em meu próprio espaço. Eu estava aprendendo a viver com o que era meu, e, mais importante, a apreciar minha própria companhia. Havia momentos em que me pegava pensando em João, perguntando como ele estava, o que ele estava fazendo. Mas então, eu me lembrava da razão pela qual nossa história terminou. Não era que eu não o amasse mais, mas sim que, em algum ponto, ele deixou de ser parte da minha jornada. Agora, eu sabia que a verdadeira felicidade vinha de dentro, não de alguém que não soube valorizar o que tínhamos. Eu cresci e amadureci de maneiras que jamais poderia imaginar antes daquele fim de semana em que tudo mudou. O João que eu amava não existia mais. Aquele homem já não fazia parte da minha vida. O que restava era o aprendizado. E, com isso, veio a liberdade. Foi nessa nova fase da minha vida que eu decidi seguir em frente sem olhar para trás. O meu passado ainda me acompanhava, mas de uma forma que me fortaleceu. A dor, que antes parecia insuportável, agora era apenas uma lembrança distante, algo que serviu para me fazer quem eu sou hoje. Em uma noite tranquila, depois de um longo dia de trabalho, olhei para o céu. A sensação que tive foi de gratidão. Gratidão por ter encontrado a força de continuar, por ter me permitido recomeçar, por ter aprendido a viver a minha própria vida sem precisar da aprovação de ninguém. Eu tinha a minha independência, o meu sucesso e, mais importante, a minha paz interior. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas uma coisa era certa, eu estava pronta para ele. Eu não precisava de mais nada além de mim mesma para ser feliz. E essa era a maior vitória que eu poderia ter alcançado. O final daquela história com João não era o fim de mim, mas o início de uma nova jornada. E, dessa vez, eu estava no controle.